Olá, boa noite. Estamos chegando mais uma vez até você com Falando Sério. Este nosso encontro semanal nas noites de terça-feira e nas nossas reprises aqui na TV Sete Lagoas, o nosso canal comunitário. A cada semana procuramos trazer pessoas e assuntos que possam agradar a você que nos prestigia com a sua audiência. E o nosso convidado de hoje é Jefferson Lourenço de Freitas, professor de xadrez. Então tem muita coisa para falar sobre esse jogo que seguramente tem mais de 2000 anos, talvez muito mais do que isso. Nós vamos ver isso no decorrer do programa. Jefferson, finalmente deu certo, você pôde atender o nosso convite. Obrigado por estar aqui para compartilhar o seu conhecimento. Eu que agradeço, Oswaldo. Um prazer muito grande estar aqui para a gente falar um pouquinho mais desse jogo ciência e arte, que é o xadrez, para as pessoas conhecerem mais, né? Porque às vezes acham que é só um jogo, ficar movendo peça. Não, e o xadrez é muito, mas muito mais do que isso, né? Quem é Jefferson Lourenço? Olha, Jefferson Lourenço é um batalhador, sabe? Um sonhador que acreditou num sonho que seria trabalhar com aquilo que gosta. Aliás, eu sempre admirei muitas pessoas que fazem o que gostam, porque todos são ótimos profissionais, né? E hoje, para mim, é um sonho realizado. Não foi fácil no começo, né, implantar, como tudo é novidade, né, é difícil, mas com o passar do tempo ali, com muita batalha, com muita luta, a semente foi germinando e hoje, graças a Deus, está em várias escolas, né, são vários projetos, e é isso aí. E hoje a sua atividade profissional é professor de xadrez, unicamente? Unicamente, só trabalho com aulas de xadrez. Isso é muito bom, né, Jefferson? Isso você é ótimo. Pode se dedicar integralmente a uma coisa que gosta. Ah, isso não tem coisa melhor fazer o que gosta, né? Não é trabalho, é uma diversão, né? É uma diversão. Bom, mas houve um determinado momento que você se lembre que o xadrez entrou na sua vida? Bom, eu conheci o xadrez, até estranho isso, assim, já adulto. Eu já estava com 21 anos de idade, eu fui estudar num colégio interno, né, fora aqui de Sete Lagoas, e eu vi algumas pessoas jogando xadrez. Aquilo me chamou muita atenção, o design das peças, os movimentos, e parece que foi aquela paixão, assim, à primeira vista, né, eu me identifiquei muito com o jogo. Dali aprendi a jogar, né, e jamais imaginei que seria meu trabalho um dia, né, e formei, voltei aqui para Sete Lagoas, aí casei, mudei em Belo Horizonte, morei uns anos em Belo Horizonte, certo? E um dia uma mãe do condomínio onde eu morava, em Belo Horizonte, pediu se eu pudesse ensinar o filho dela a jogar xadrez. Eu só tinha o xadrez como hobby. Na época eu trabalhava numa multinacional, mas o xadrez para mim era só um hobby, só gostava de jogar. E quando eu ensinei esse jovem jogar, esse aluno jogar, uma criança, depois que ele começou a jogar, ele começou a melhorar as notas na escola, melhorar a disciplina, o comportamento. Eu achei aquilo muito interessante e passei a investigar, né? Nessa época, eu já estava um pouco cansado de morar em Belo Horizonte. Infelizmente, perdi os meus pais aqui em Sete Lagoas na mesma época e deu aquela vontade de voltar para a terra, ficar mais próximo dos irmãos, da família. E minha irmã mais velha deu a ideia assim: Jefferson, por que você não vem para cá e não tenta implantar o xadrez aqui nas escolas de Sete Lagoas? Você gosta tanto de xadrez? Eu já tinha ali feito umas pesquisas, né, dos benefícios, da importância. Aí sim, estruturei um projeto bacana e tal, resolvi, né, na cara e a coragem, como diz, meter os peitos e voltei para Sete Lagoas. Foi uma decisão difícil? Foi uma decisão difícil porque você largar, né? Uma coisa certa. Uma coisa certa por uma, assim, duvidosa, mas eu já tinha, Rosalvo, um vislumbre que a tendência da educação, como que as coisas estavam indo, a tendência seria essa, de agregar as coisas que pudessem enriquecer mais a educação, né? Então era questão de paciência, né? De vencer aqueles paradoxos ali, naquelas barras, né? Que o pessoal não quer quebrar, né? Mas graças a Deus, não foi fácil, me sacrifiquei também minha família, né? Que sempre me apoiou, nunca, né, teve uma opinião contrária a respeito, que também viram a importância do xadrez, da riqueza que é o xadrez, de poder trabalhar com o xadrez. Então, assim, depois com o tempo, a semente germinando, e hoje, graças a Deus, não estamos ricos não, mas vivemos, né, dormimos em paz, né? Bom, eu falei aqui que é um jogo que tem
pelo menos 2.000 anos, ou parece que é muito mais que isso, né? Nasceu lá na Ásia, há quem diga que nasceu na Índia, mas isso não é muito certo hoje, né? A origem mesmo exata do xadrez é uma incógnita. Ninguém sabe exatamente ao certo, né, onde surgiu o xadrez. Você tem jogos ali desde o Antigo Egito, que são jogos de tabuleiro, com peças que representavam infantarias, né, que o jogo de xadrez são dois exércitos ali, né? Então, calcula-se mais ou menos, alguns historiadores 5.000 anos, outros 2.000 anos antes de Cristo, alguns colocam a origem na China, no Japão, né? A maioria dos historiadores colocam como se fosse na Índia que surgiu, certo? Esse jogo que surgiu na Índia chamava-se chaturanga. A palavra chaturanga, ela é dividida em chatur, certo? Que em hindu é 4, e anga é jogo. Então, chaturanga, jogo de 4 elementos. Por quê? Esse jogo jogava-se de 4 pessoas. Você tinha o vermelho, o azul, o branco e o preto. Então, e existiam dados também. Então, você tirava um número, se tirasse, por exemplo, o número 1, você moveria um peão. Se tirasse o número 3, você moveria um elefante, porque tinha um elefante, né? Na Índia não podia faltar um elefante. Isso, exatamente. É tanto que nós, xadrez aqui, nós temos o bispo, então foi substituído pelo nosso homem sagrado aqui, vamos colocar assim. Na Índia seria o elefante e aqui o bispo. Aí o que aconteceu? Os persas, né, ao imigrarem para a Índia, eles fizeram uma nova adaptação no jogo. Passou-se então a se jogar de 2 pessoas, tiraram os dados, né? Agora seria só mesmo um jogo de raciocínio, né? E mudaram o nome de chaturanga para chatranj, uma palavra persa, né, iraniana, que em português significa xadrez. O chatranj, no Ocidente, nós temos esse xadrez nosso. Esse aqui em cima da mesa, né? Quando foi para o Japão, ele foi transformado no shogi, que é o xadrez japonês. E quando o chatranj foi para a China, transformou-se no Qiangqi. Qiang, elefante, Qi é jogo do elefante. Então o jogo é até muito semelhante com esse. Eu às vezes jogo ele também na internet, tem site, você pode jogar o Qiangqi. É um xadrez tão bom quanto esse. Então são assim, os filhos, né? Esse aqui seria o neto do chaturanga e filho do chatranj. E que ele hoje é praticamente universal, né? Sim, universal. Ele é universal. Então, nós temos a FIGE, que é a Federação Internazionale de Chess, a sede é na França, né? Que seria a FIFA do xadrez. Né? Então, ela que regulamenta as leis do xadrez. Né? E aí vão para as federações, as confederações no mundo todo. Então, universalizou o jogo. Então, você vai jogar hoje, aprende hoje aqui com as regras, são as mesmas regras de qualquer país. Tem que seguir. E por isso você as pode leis. jogar, por exemplo, pela internet, né? Sim. Pensando no país, seu oponente em outro país. Isso, você pode jogar tudo quanto países, né? Com as mesmas leis. Então, até os programas, os aplicativos são baseados, criados todos em cima dessas regras. Né? Se você fizer um lance irregular, o programa não vai aceitar. Ele não não aceita, tem como, né? Ô Jefferson, você falou, não é apenas um jogo, é jogo, ciência, arte. Fale sobre isso. As pessoas só acham que simplesmente um jogo. Bom, o xadrez, ele é esporte porque nós temos as competições. Então, por exemplo, nós temos os campeonatos, né? Existe Copa do Mundo de xadrez, né? Existe o Campeonato Mundial de Xadrez, nós temos os torneios de xadrez escolar, xadrez das escolas, o qual eu organizo muito campeonato, né? Campeonato aberto. Então, ele é esporte porque nós temos aí a nossa competição. Ele é ciência porque nós temos o xadrez nas escolas, né? Então, tem país aí que o xadrez está dentro da grade. Né? Algumas cidades aqui no Brasil estão dentro da grade. Agora, aqui em Sete Lagoas, já tem escola que tem o xadrez na grade. Eu mesmo trabalho na escola que já tem o xadrez na grade. Então, isso é muito bacana. Então, ele é ciência por isso. E temos aulas de xadrez. Né? E ele é arte. Por que é arte? Porque o xadrez é um jogo, Rosalvo, que estimula muito a imaginação e a criatividade. As combinações, ou seja, as permutas que nós podemos fazer com as peças, elas são infinitas. Então, não tem como uma pessoa conseguir calcular exatamente todas as variantes com as suas subvariantes e por aí vai. Então, essa impossibilidade de nós calcularmos
todas as jogadas, que eleva o xadrez de uma forma de ciência para arte. Aí já é a criação, pessoal, você que cria suas jogadas, você que cria suas combinações. E criação é arte, né? Ainda mais individual. Sim, claro. Então nós temos belas partidas que entraram para a história, que quando você repassa aquela partida, você fica admirado. Você fica, né, até extasiado de ver uma combinação que o mestre fez de tão brilhante que ela é. E isso é arte. Alguns jogadores nasceram com um dom. Né? Por exemplo, nós temos no xadrez os Pelés do xadrez, os Neymar do xadrez. Eu posso treinar minha vida inteira que eu não vou jogar como eles, posso me tornar um bom jogador. Né? Eventualmente vencer uma partida dele, mas você não vai vencer várias. Ah, né? Sim, ali talvez um isolado, mas, por exemplo, um campeonato mundial, né? Você pega um campeonato mundial, é melhor de 20. Então, uma coisa é você ganhar uma, ele não é assim, totalmente invencível. Né? E de vez ele joga um campeonato aqui, um campeonato ali, ele pode perder uma ou outra, naturalmente. Mas você ganhar em 20, né, melhor de 20, você ganhar 11 dele é quase impossível, né? Agora, é muita matemática também, né, Jefferson? Aí no caso da matemática, é interessante que quando a gente fala do valor das peças, que no jogo do xadrez, cada peça tem um valor. Existe uma hierarquia? Tem, exatamente. Cada peça de xadrez ela tem um valor. Esse número mede a força da peça. Por exemplo, o peão, ele tem uma força 1, um valor 1. O cavalo tem uma força 3, o bispo também vale 3, a torre vale 5 e a dama 9 ou 10. Alguns autores dão 9, outros dão 10. Eu, como trabalho muito com criança, eu já dou o valor 10. A gente já trabalha com aquele valor arredondado. Então aí a gente está falando de aritmética. Por quê? Se eu não vou trocar durante o jogo a minha torre pelo seu cavalo, porque a torre é uma peça mais forte que o cavalo, na maioria das posições. Que também não dá para a gente ser... O bacana do xadrez é que não tem como você ser taxativo, não. Não é ciência exata, né? Não é ciência exata, exatamente. Embora pareça que, né, xadrez é uma coisa lógica, e realmente é, mas como é arte, a gente também tem intuição no xadrez, né? Mas vamos lá, voltando aqui ao assunto. É aritmética porque, para mim fazer uma troca justa, eu preciso trocar peças de mesmo valor. Então eu nunca vou trocar a minha rainha por uma torre, a não ser que eu troque a minha rainha, ou minha dama, né, como é chamada também, por 2 torres. Porque 5 mais 5 é 10, e isso não vai enfraquecer o meu exército. Então esse valor que mede a força é para você saber fazer trocas justas. Quando eu ensino para as crianças, eu coloco em real, valor em dinheiro. Aí ninguém quer trocar R$5 por R$1, ninguém quer trocar, eles fixam mais, né? Aí é interessante, uma didática, né? Aí compreendem e dão mais valor ao valor da peça. Mas todas ali são importantes. Eu tive uma iniciação no xadrez lá pelos meus 22, 23 anos, fiz algumas partes, mas depois nunca mais eu tive contato. Mas admiro realmente quem sabe jogar. E eu vou falar uma coisa aqui, pode parecer uma grande bobagem, baseado nisso que você falou, nos valores das peças. Por exemplo, os peões ficam ali na frente, né? Usando uma linguagem bem comum, bem rasteira do Brasil, é o boi de piranha, né? Aquele que é oferecido na travessia do rio para as piranhas comerem para poder atravessar. A gente pode fazer essa analogia também com o peão, que é a peça de menor valor? Não, no caso, o peão ele é de menor valor, porque na verdade simboliza o soldado, a infantaria de frente, que vai na frente. Ele tem um valor menor, mas como eu disse, todas as peças são valiosas. Existem posições, determinadas posições numa partida, em algum momento, que um peão vai ser mais forte que uma torre, dependendo da posição. Depende da estratégia. Né? Agora, o boi de piranha pode ser qualquer peça. É o chamado sacrifício de peça, geralmente um lance brilhante. Eu posso te dar a minha rainha por um peão, mas ali eu tenho um plano por trás. Exatamente. Então, minha rainha está sendo boi de piranha, vamos colocar assim, ela é uma peça super valiosa. Então, é chamado no xadrez as táticas de sacrifício de peça. Eu te dou uma peça valiosa, uma armadilha. Uma armadilha. Se você tomar aquela peça, eu vou ganhar algo mais valioso ou vou ganhar a partida. Agora, um espectador que esteja vendo aí, que não conheça muito, você, poxa, mas o cara fez isso? Será que tem esse tipo de reação? Ou as pessoas já conseguem perceber que é uma estratégia? O xadrez, como a gente estava falando, a combinação que nós fazemos no xadrez, ela vou colocar quase que infinita, né? Porque ela é exata, ela é quase que infinita. Então é muito difícil para a mente humana conseguir captar tudo. Então às vezes você pega uma partida entre 2 grandes mestres, o jogador às vezes faz um sacrifício de uma torre que o outro não estava esperando. Aí ele tem que tirar aquele tempo para fazer aquela análise, né? Aí ele tem que desfazer aquela estratégia que ele já tinha armado. Porque quando se joga o xadrez, você não só tem que criar os seus planos, né? Do adversário. E
ver todas as respostas do seu adversário para concluir os seus planos, contra os seus planos, e também tentar, simultaneamente, ao mesmo tempo, ver os planos do adversário para cima de você. Né? Então, que aquele tiver melhor estratégia, né? E chegar primeiro, realmente vai ganhar a partida. Agora, muita jogada até hoje surpreende o adversário, por causa dessa combinação. Você tem ideia, Rosalvo? É tão interessante isso, quando a gente vai falar do número de combinações que tem no xadrez. Às vezes eu explico isso para as crianças, até para adulto também. Até um fato curioso. Se o ser humano fosse tamanho de um átomo, nós fôssemos tamanho de um átomo, toda a população do planeta Terra caberia na cabeça de um alfinete. Isso para a gente ter uma referência, o tamanho de um átomo. 7 bilhões. 7 bilhões na cabeça de um alfinete. Agora, olha só. Os cientistas estimam que o número de átomos existentes no sistema solar, né, se na cabeça do alfinete nós temos aí 7 bilhões, imagina no sistema solar. Seria um número, né, matematicamente falando, 10 elevado a 79. É um número monstruoso. Quintilhões, sextilhões. Quintilhões, sextilhões, exatamente. O número de combinações que nós podemos fazer com as peças nos primeiros 40 jogadas de cada lado é 250 elevado a 115. Ou seja, o número de átomos... O número de átomos existentes no sistema solar é uma pequena parcela do número de combinação no xadrez. Daí, ter sempre jogadas é um jogo milenar e que praticamente impossível de achar um lance ganhador. Ninguém acha um lance ganhador. Por exemplo, os processadores aí, esses brutamontes, não acham um lance ganhador no xadrez. A propósito disso, Jefferson, eu não sei se é lenda, quer dizer, entrou para a história como lenda, a gente não sabe se é verdade, que um rei, um monarca lá da Índia, se entusiasmou pelo xadrez, chamou alguém que era especialista lá, se não me falha a memória, o nome é Seta, e quis dar um presente para ele. Certamente você conhece a história. Você não, eu quero pouca coisa. Me dá um grão de trigo na primeira casa, 2 na segunda e vai dobrando até a última casa. Sim. São 64. Olha, é mole, tranquilo, né? Parece simples, né? Parece simples, só que botou os matemáticos para calcular. Seria 2 elevado a 63. 64. Né? Correto. Aí, depois de muito tempo, os matemáticos falaram assim, olha, não tem jeito. Se você juntar toda a safra de trigo da terra, não dá para pagar, porque são 18 trilhões de grãos de trigo, que dá para colocar, seria necessário um silo de 12 mil quilômetros cúbicos de capacidade. Isso. E uma produção, acho que durante 30 anos de colheita. De toda a terra. Né? Quer dizer, aparentemente é uma coisa muito... Então isso, acho que dá uma dimensão, né? Do que realmente exato. São as possibilidades. O rei achou na época que seria um pedido simples, né? Exato. Pra você ter uma ideia assim do resultado desse número, né? Daríamos para cobrir a superfície do planeta Terra uma camada de 2 centímetros de grãos de trigo. E parece um pedido tão assim, simplório, né? Eu acho que qualquer um consideraria. Eu tenho trigo. 1 grão por essa casa, 2 pela segunda, foi dobrando. Só que a coisa, quem conhece um pouco de função exponencial... É uma progressão violenta, né? Poderosa. Mas, né? Você falou dessa coisa de você planejar os seus lances, mas você não pode planejar o seu segundo lance sem imaginar qual vai ser o primeiro do seu adversário. Então, nessa perspectiva, um jogador que não seja gênio, que não seja um Kasparov, consegue imaginar, prever quantos movimentos? Olha, um jogador iniciante, geralmente 1, 2 lances, né? Você está aprendendo. 2 do adversário. Eu vejo esse aqui, ele joga ali, se ele fizer aquilo, eu faço isso, ele faz aquilo. Dali já começa a complicar. Agora, com a prática, né, do jogo, você começa a ver cada vez mais longe. Tem um mito que fala assim, um jogador consegue ver 30 jogadas na frente. Não é bem assim, não. Tá? Até porque não precisa. Né? São tantas variáveis no caminho, tão difícil de calcular, que, por exemplo, para começar o jogo, eu tenho 20 opções de fazer a primeira jogada. Sempre a branca começa. Sempre a branca começa. Por exemplo, eu tenho 8 peões, né? Cada peão pode andar uma casa ou 2 no começo. Então, aí já seria 8 vezes 2. Os cavalos podem pular peça e vão em mais 2 casas. Em L, né? Em L. Então, mais 4 dos 2 cavalos, 20 maneiras de eu fazer a primeira jogada. O meu adversário tem 20 maneiras de me responder.
A combinação nós podemos fazer na primeira jogada já são de 400 posições. Então, não tem como eu ficar assim, ó, vou calcular 20 lances na frente. Não vai. E nem precisa. Nem precisa. Então, se você precisa ser exato numa determinada jogada, que vai terminar ali numa jogada tática, ganhar uma peça, de melhorar a sua posição. Mas não tem como a gente calcular tudo. É difícil demais você calcular. Por quê? Eu estou fazendo um cálculo aqui de 7 jogadas na frente, mas tem uma jogada que se meu adversário, em vez de colocar nessa casinha e colocar nessa, já apareceram mais 7 ali para me calcular. Então, é uma progressão muito grande. Então, um jogador mediano aí, ele consegue ver 3, 4. Mas quando a gente fala de lance, já inclui, né, 2 movimentos, o meu e do adversário. Então você sempre dobra, exatamente. Você acha que na média seria um 5, então? Um 5, seriam 10 lances, né, no máximo, 12 no máximo. Agora parece que o recorde é do Garry Kasparov. O Garry Kasparov, numa partida maravilhosa, contra um ex também campeão mundial da Bulgária, Vassilij Topalov, né, ele já foi campeão do mundo também, num campeonato, não recordo agora o país, o Kasparov, ele calculou 15, se não me engano, 15 lances na frente. Seriam 30 jogadas, mas assim, precisamente, exatamente. Então isso é um feito, né? Isso agora, é um feito, mas é muito raro. É um cérebro incomum. Também, né? Temos que considerar isso, um gênio, né? Quem somos nós para pensar que temos um cérebro parecido com... o QI dele está bem, né? Agora, já que nós falamos de Garry Kasparov, entrou para a história aquele jogo dele contra o supercomputador Deep Blue, né? Sim. Sim, aquele mate tem até um documentário muito interessante, né? Que conta os bastidores era contra um computador da IBM, né? Teve muita polêmica. Ele reclamou que o computador fez um movimento errado, né? Na verdade, uma das polêmicas é que tinha um outro grande mestre ajudando a máquina, né? Então por quê? Porque nessa época, foi em 92 esse mate contra o Deep Blue. O Kasparov já tinha vencido o Deep Blue Jr., que também era da IBM, né? E tem muita especulação, porque nessa época a IBM, as ações estavam baixas, aquele negócio todo, e resolveram fazer esse mate né? Também, né? Principalmente, podemos colocar assim. E aí o Deep Blue, a IBM criou o Deep Blue e fez o convite para o Kasparov. A primeira partida, né, eu já repassei essas partidas várias vezes, a primeira partida o Kasparov ganhou realmente. Quando você está jogando, a máquina tem um jogo muito diferente do humano, né? A máquina ela é precisa nas táticas. Ela faz de tudo para ganhar um peão seu. A estratégia no xadrez é uma coisa mais abstrata porque é muito profundo, né? É muito profundo. Então, a vantagem do ser humano que ele tinha em cima da máquina, principalmente até essa época, era da questão estratégia, mais intuitiva, né? O computador não tem isso, né? Hoje, a maior dificuldade dos programadores é fazer o computador jogar como humano. Hoje estão conseguindo isso. Né? Tanto que já derrota o campeão mundial aí, né? Mas na época, o que acontece? A primeira partida realmente foi uma partida de um humano contra uma máquina. O Kasparov ganhou com uma relativa facilidade. A segunda partida foi outra, como se fosse até outro computador. Por quê? Kasparov sacrificou um peão, a máquina não recusa um peão. Por quê? Porque o computador ele busca, em primeiro lugar, material, peça. O computador não aceitou o peão. Aquilo foi assim uma reviravolta. Os grandes mestres, que aquela partida, por exemplo, em alguns países passavam ao vivo, né? O mestre fazendo a jogada, um grande mestre comentando, o grande mestre vai falar, olha, Kasparov, agora o computador vai tomar esse peão aqui, não sei, o computador não tomou o peão. Aí já veio a desconfiança, mas nunca provaram nada, não podia ter acesso ao andar, que estavam os processadores, né, lá da IBM. Que era imenso. E foi por um ponto, né, de 3-2 o resultado, o score final, né, de 3-2 contra Kasparov. Aí ele pediu uma revanche, eles não deram revanche, desmancharam o Deep Blue, as ações da Deep Blue subiram e ficou na história dessa forma, né? Então a gente não sabe realmente se isso foi verdade, se não, mas é muito misterioso. E aí a IBM alcançou o objetivo dela, né? Alcançou o objetivo. 25 anos depois as pessoas falam sobre isso, né? Isso, então, é uma polêmica mesmo, né? Uma polêmica. Mas hoje a máquina, assim, o Magnus Carlsen, atual campeão do mundo, ele dificilmente consegue ganhar uma partida dos programas hoje em dia. Pode-se dizer, então, o Jefferson, que chegou a era dos computadores inteligentes no verdadeiro sentido da palavra? A cibernética é uma coisa que eles vêm buscando há muito tempo, né? E, pelo menos no xadrez, há pouco tempo aí, a DeepMind, que é um braço da Google,
eles que desenvolveram um programa chamado Alpha Zero. Isso foi uma revolução, isso tem poucos meses, uns 4 meses. Isso foi uma revolução no mundo do xadrez. Por quê? Pegou o outro programa de xadrez chamado Stockfisher, que é o programa mais forte do mundo, tem competições entre os programas, né, de xadrez, e ganhou assim, de lavada do programa. De lavada desse programa. Então foi uma revolução. Uma máquina que treinou só 4 horas com esse computador. Uma nova maneira de jogar o jogo. Então ainda estão estudando muito sobre esse Alpha Zero, como foi uma revolução mesmo. Então na sua pergunta aí, se a gente for pensar bem, acho que a coisa está caminhando muito para essa inteligência artificial. É a cibernética, né? Acho que é uma tendência hoje. Eu acho que é uma tendência. Perigoso também, tem que ter muito cuidado, né, nesse mundo de hoje. Eu tenho muito medo de que pensem que a máquina possa substituir o homem. Não, isso, para mim, essa possibilidade não existe. Agora, não vai ser a nossa geração que vai ver isso, né? Isso, verdade. Nós estamos recebendo aqui Jefferson Lourenço, professor de xadrez, nos dando essa aula aqui. No segundo bloco, a gente vai falar mais especificamente sobre o trabalho que desenvolve, inclusive em escolas de Sete Lagoas. Daqui a pouco nós voltamos. Voltamos com Falando Sério. Hoje o nosso convidado, Jefferson Lourenço, professor de xadrez. Jefferson, vamos falar então do seu trabalho nas escolas. Você trabalha com crianças, o ensino fundamental também, claro, ensino médio com adultos, mas vamos falar de crianças. Existe uma idade para começar a ensinar xadrez para uma criança? 4 anos, 4 anos e meio, você já pode começar a incutir ali sobre o xadrez. Escolas que eu trabalho, às vezes eu pego pelo menos 1 ou 2 alunos, né, de 4 anos e meio, 5 anos só. Por quê? Precisa de uma atenção maior, mais especial. Mais do que isso já complica trabalhar. Mas é uma idade hoje em dia, como a criançada está muito ativa hoje, né? Muita informação, né? É outra cabeça. Então, aos 5 anos já pode começar a aprender o xadrez. 4 anos e meio, 5 anos já pode começar. A idade assim boa mesmo, que o menino já tem o primeiro ciclo de idade, 7 anos, né? Formou um ciclo ali. Aí, assim, ideal. Né? Mas 5 anos, 4 anos e 5 anos já pode começar a ensinar para a criança o xadrez. Até porque a tecnologia interfere diretamente sobre isso. Né? Por exemplo, que já tenho netos na escola, se eu voltar no tempo e lembrar dos meus filhos na escola e vejo os meus netos na escola hoje, não só na escola, mas inseridos no contexto, há uma diferença muito grande. Sim, essa geração realmente cresceu em meio à tecnologia. A tecnologia, né? Exatamente. A criança sabe ali mexer com esse celular que eu não sei. No computador, nos jogos, né, videogames. Ensinam a mexer com o computador. Não é? A coisa deu uma reviravolta bem grande, né? Aí, bom, você trabalha em escola que tem o xadrez na grade e tem o xadrez como opcional. Sim, você trabalha com as duas realidades? São os cursos livres, né? Cursos livres, né? E também alguns... Se quiser citar o nome de escola, fique à vontade. Tá. Trabalho em várias escolas, né? Mas a maioria das escolas ainda trabalham como curso livre. As escolinhas de esporte, né? Como você tem o futebol, você tem um balé, você tem capoeira, também tem um xadrez, né? E dentro da grade nós temos no Colégio Dom Silvério. Então lá o 4º, o 5º, o 6º, 7º, até o 9º ano fazem xadrez. Isso está dentro da grade. Eu acho muito bacana a primeira escola em Sete Lagoas, né, a colocar o xadrez na grade. E isso eu acho maravilhoso. Deveriam ser todas, né? Sim. Porque como em alguns países, muitos países, o xadrez está dentro da grade. Então, pelos benefícios que a gente sabe que traz, né, Rosal? Agora, nas outras aí é opcional, é oferecida à família, não é? Exatamente. Oferecida, você tem uma mensalidade, né? E faz o aluno que quer fazer o xadrez. As escolas que oferecem, não. Todos os alunos participam, né? E nessa que faz parte do currículo, por exemplo, você citou o Colégio Dom Silvério. Eu, pensando na minha vida de professor, durante 30 anos em sala de aula, se eu tinha uma turma de 30, eu não tinha 30 participando ativamente da minha aula de matemática. Eu acredito que com o xadrez deva ser a mesma coisa também, mas também isso não deve ser motivo de preocupação, né? Porque deve ter aluno lá, eu não estou afim disso, não quero, vai fazer o mínimo para passar, não é isso? Como todas as matérias. Ninguém vai gostar de tudo sempre, né? Tem gente que não quer jogar futebol, tem gente que não quer fazer música, né? Não quer jogar xadrez, né? Mas aprende o básico ali. Você não precisa ser um apaixonado pelo jogo, mas você vai aprender, vai jogar, né? E aí já basta, né? Às vezes até desperta o gosto. Acontece muito
Algum aluno chega perto de mim e fala, professor, no começo eu achava assim chato, agora eu comecei a entender um jogo, eu estou achando bacana, e começo a demonstrar interesse, começo a acompanhar mais as aulas, né? Eu fico muito satisfeito de escutar esses comentários, né? Ouvir esses comentários. E né? como é a aula teórica? Você tem um tabuleiro desenhado num quadro? Tem o chamado mural de xadrez, um tabuleiro maior que fica na vertical, né, com as peças sobrepostas na vertical. E nas mesas sentam de 2 alunos, cada dupla com o seu tabuleiro, e a gente vai dando aula, vai tomando nota, tem material didático também, apostilas, né, exercícios. Então eu vou ensinando no mural e eles vão repetindo, aprendendo, usando o próprio tabuleiro. Cada aluno com o seu tabuleiro, cada 2 alunos. Eu imagino que o início seja os primeiros, quer dizer, bom, primeiro saber o movimento de cada peça, não é isso? Que movimento ela pode fazer? A gente começa desde a miscelânea, a história, né? A importância, o que cada peça representa, para aprender o quê? A colocar as peças corretamente. Né? Porque são 2 castelos, né? Nós temos aí as torres laterais, que na arquitetura de um castelo as torres são construídas laterais. Rei e dama, a gente começa pela dama, se a dama é branca, vai na casa branca, se a dama é preta, ela vai na casa preta, o rei perto dela, os bispos, que no castelo são os conselheiros, né, próximos aos reis, né, e a rainha, os peões na frente, né, sempre representam os soldados, proteger aquele castelo ali. Então, essa é a maneira correta de colocar as peças. Então, a aula, eu sempre uso essa didática, fazendo essas analogias, né? Aí não erra nunca, não troca um rei com rainha, não coloca o bispo falando para as paredes, que ele é um conselheiro, não vai colocar perto da torre. Então, a didática é muito clara, né? Aprende fácil. Tem tão didática bacana, às vezes você pega uma turma de 20 alunos, criança, se você não tiver uma didática, não vai funcionar não. E isso esse início é muito importante, até para despertar a atenção daquele que de princípio não estava muito ligado. Né? Porque concentração é tudo, então essa didática puxa essa concentração. Porque toda criança, né, tem inteligência, o que está faltando hoje muito é foco. Né? E o xadrez é muito bacana porque a criança ela não quer perder em jogo nenhum. E se no xadrez você não prestar atenção, você vai perder. Então ele começa ali naturalmente, prestando atenção, e vai praticando essa concentração, vamos colocar assim, e vai levar isso para o dia a dia dele. Ele vai começar também a prestar atenção mais em qualquer outra atividade. Pois é, isso acaba o que ajuda muito a criança imperativa. Nas outras disciplinas, né? Ajuda nas outras disciplinas. Sim, ajuda porque desperta o foco, aguça o raciocínio. Tem aluno que às vezes chega para mim e fala assim, não, tio, eu tinha uma dificuldade com matemática, a professora está explicando as matérias, eu estou achando tão fácil. Eu falo, mas é porque agora você está despertando sua concentração, você está estimulando o seu raciocínio. Né? Outra coisa curiosa também, e é um benefício, um pai uma vez falou assim para mim, nossa, Jefferson, meu filho mudou até o comportamento, questão de disciplina. Eu falei, claro, por quê? Porque quando você joga o xadrez, uma das coisas que você mais faz é pensar melhor antes de agir. Porque cada lance seu tem uma consequência. Então, se eu fizer isso, ele faz aquilo. Mas se ele fizer aquilo, eu faço isso. Mas se eu for por aqui? E se eu for por aqui, faço isso? Então, a criança, o que acontece? Ela é muito mecânica, né? Até os adultos hoje em dia, com essa correria, a gente está muito mecânico, isso não é bom. Mas a criança, por natureza mesmo, não mede consequência de nada, não. Eles já vão fazendo as coisas por impulso. Quando o aluno começa a jogar xadrez, um exemplo, ele vai fazer tal coisa, ele já dá aquela parada e fala assim, não, peraí, mãe não vai gostar disso não vou mexer. É um castigo a menos ali, ele né? já consegue antecipar. Né? Reflexão, né? Está pensando melhor antes de agir, antecipar, exatamente. Então, ali que ele começa a ter tomar as decisões mais certas, né? Vão errar menos na vida aquele que joga o xadrez. Né, que está sempre praticando o xadrez. Por quê? Tomam decisões mais acertadas. Porque você tem que ver o todo, pensar em várias consequências. Não ser imediatista, né? Aí você não vai ter como se... Você não vai ser uma pessoa negligente. Né? Bom, o objetivo é o ataque ao rei. Não é Sim. isso? Você precisa derrubar o rei adversário. Isso se chama checkmate. Mas antes do checkmate, tem um cheque que não é checkmate. Como que é isso? A palavra cheque, né, voltando assim à história, a palavra cheque vem de sheik, porque naquela região lá, o rei não é chamado de rei, sultão ou sheik. Então, quando veio para o ocidente, tiramos o i, né? Sheik, cheque. Então, rei significa cheque. E mate, que ele morreu, foi derrotado. Tá? E no xadrez, nós temos duas situações aí. Quando
uma peça ameaça o rei e o rei tem alguma saída, é só um cheque. Ok? Quando uma peça também ameaça o rei e o rei não tem nenhuma saída, é cheque-mate. Tá? Agora, quais as formas de um rei sair quando ele está ameaçado? Só existem 3 formas. Ou você movimenta ele para uma casa segura, que não esteja ameaçada por uma peça adversária, ou você faz uma interposição, um bloqueio, né? Coloca uma peça na frente, tampando, ou você captura aquela peça que está ameaçando você. Então, mate nada mais é do que ataquei o seu rei. Você é obrigado a sair por lei, o rei não pode ficar atacado. Você tenta mover o rei, não é possível. Você tenta bloquear, também não tem jeito. E você tenta capturar a minha peça que está atacando o seu rei, não tem jeito? Então o jogo termina ali. Eu não capturo o rei, literalmente falando, o rei nunca sai do tabuleiro. Pelas leis do xadrez, se um jogador captura o rei do adversário, ele perde a partida, você não pode capturar o rei. Eu ganho, a partida termina com o rei ameaçado e não capturado. É diferente. E no caso aí ameaçado sem alternativa de saída. Sem alternativa de saída. Ano passado eu organizei o GECEL, os Jogos Estudantis de Sete Lagoas, e um aluno de uma escola, no Martírio, ele estava indo até bem, ele capturou o rei do outro jogador. E no começo, no congresso técnico, a gente faz, para até tirar essas dúvidas, foi falado. Né? Eu cheguei lá e decretei a derrota dele na hora. Ele ficou assim perdido. Eu fui explicar, olha, não pode. A gente não captura o rei, a gente ameaça o rei, ele não tem essas 3 alternativas, a partida já terminou ali. Né? Porque às vezes são tantas jogadas, né? E os jogadores ali no campeonato, você já está cansado, você está numa outra rodada, a pessoa ameaçou o rei, né? O jogador não viu que o rei dele está ameaçado, ele fez uma jogada. Qual que é a atitude correta? O jogador ameaçou o meu rei. Em vez de eu sair desse ataque, que eu tenho que sair por lei, eu fiz outra jogada, o jogador chama o árbitro e fala, olha, ameacei o rei dele, ele não saiu. Eu que vou ser penalizado, que não tirei o meu rei. Agora, se o adversário não fez essa reclamação, que era direito dele, e foi lá e pegou meu rei, ele errou mais ainda. Você entendeu? Não é um erro em cima de um erro. Ah, mas ele não tirou. Fala, não, ele não tirou. Você errou mais do que ele. Se você viu que ele não tirou, você deveria parar o relógio, chamar o árbitro ia penalizar ele. Ele ia ser penalizado, mas você passou mais ainda por cima da regra. Mas é preciso ter um profundo conhecimento da regra. Sim, você tem que saber as leis para jogar um campeonato. Por exemplo, os alunos sabem um xadrez básico. Que eu aprender o xadrez básico é muito fácil. Ficar bom que é outra história, né? Mas aprender o xadrez básico é muito fácil. Mas eu só convido um aluno para um campeonato se ele já sabe os tipos de empate, né? As regras básicas, peça tocada, peça jogada, encostou, obrigado a tomar. Aí eu convido para um campeonato. Por quê? Tem leis, nós temos que seguir as leis. Né? Às vezes eu gosto de fazer analogia com futebol, ô Jefferson, porque eu gosto muito. E analisando um fato recente, um jogo sábado passado, o jogo Democrata contra o Guarani em Divinópolis, um jogador do Democrata tomou cartão amarelo e quando o árbitro apitou para encerrar o primeiro tempo, ele tirou a camisa. Não pode, o jogador não pode tirar a camisa dentro de campo. O árbitro deu o segundo cartão amarelo e vermelho. E foi uma reclamação geral. O árbitro simplesmente aplicou a regra do futebol. Lei é lei. Ele não podia fazer aquilo. Ah, mas eu pensei. Não, você não tem que pensar. Porque abre um precedente para todo mundo errar e falar que pensou. Claro, não pode. Eu falo muito isso nos campeonatos quando um jogador erra. Ah, mas foi sem querer. Eu falo, olha, se eu aceitar que foi sem querer, um jogador ali vai agir de má fé, e se eu for penalizar ele vai usar o seu argumento, foi sem querer. Então, para não ter margem para nada, aplica-se a lei. Né? Você que tem que ter cuidado, né? Você joga às cegas? Eu jogo contra um oponente. É um oponente. Para mim também já é muito, né? Às vezes eu jogo em sala de aula com outro aluno às cegas, né? Explica o que é jogar às cegas. Jogar às cegas é você jogar de olhos fechados ou de costa para o tabuleiro. É montado o tabuleiro. Existe um sistema de notação de partidas, chamado sistema algébrico de notação, que nós temos letras e números que definem as casas. Né? O ponto de interseção de uma coluna com uma letra é determinada casa. Por exemplo, eu jogo o cavalo nessa casa aqui. Essa casa, coluna F, linha 3. Então, cavalo na F3. Né? Então, jogar às cegas é jogado assim. Um jogador, ele fica de costa para o tabuleiro. Uma pessoa vai movimentar as peças para ele contra algum adversário. Aí, por exemplo, vamos começar a partida, eu estou de branca. Eu falo assim, peão na E4. Eu cantei a jogada. Meu adversário pega o meu peão e joga na casa E4.
O adversário vai dar a resposta. Vamos supor que o adversário jogou peão na E5. Ele faz o movimento e fala para você. Aí o jogador fala, peão E5, e aquilo você vai guardando na cabeça as jogadas. Aí eu falo, cavalo F3, já estou ameaçando aquele peão de E5, né? Cavalo C6, ele protegeu o peão. Bispo C4, meu bispo do rei já saiu. Então, é a prática, né? É a prática. E assim você vai jogando. Assim você vai jogando até terminar a partida, sem ver o tabuleiro. Pois é, eu fico imaginando o seguinte. A partida toda. É claro, cada um tem lá a sua estratégia. Você, por exemplo, você consegue ver, entre aspas, o tabuleiro e esses movimentos, quando você está jogando a série? É tão interessante que você vê, às vezes, por flash, por direções de setores do tabuleiro, que você já está acostumado com as posições. Isso conta muito também, né? Agora, se for jogar uma partida com as peças começando nas casas todas trocadas, você não joga nada. Agora, você tem que pegar desde a abertura, que são várias, milhares de aberturas, mas você está acostumado com... é como se você tivesse um algoritmo para jogar assim. Você vê por flashes uma determinada ala, as posições mais comuns daquele tipo de abertura. Então, isso facilita muito jogar às cegas. Você não vê exatamente cada pecinha certinha no seu lugar, mas você vê que aquelas peças estão ali. Você sabe que um bicho desenvolveu para cá. Você acostuma com as colunas diagonais. Tal caso é uma casa branca. Essa coluna vai de E1 até H8, essa diagonal. Você acostuma com as casas do tabuleiro. Então, quando a pessoa fala assim, olha, tem um bispo aqui, se ele está na B, aí ele vem na C, na D, na E1. Né? E, então, você vai acostumando com esse sistema de notação. Isso ajuda muito a jogar cegas. Mas esse já tem também as suas combinações, as suas estratégias, né? Não é fácil. Você tem aluno que joga às cegas? Não. Nenhum que joga às cegas, não. Mas você já percebeu em algum deles essa vontade? Eu nunca cheguei assim a forçar, incentivar. Até porque eu acho que força muito. Né? Não é hora ainda, né? Não é hora ainda. Eu, às vezes, incentivo jogar uma simultânea. Um aluno, quando ele é muito bom, às vezes eu coloco ele jogando contra 2, 3 ao mesmo tempo. Tem gente que joga contra 20. É porque, às vezes, você está numa aula ali, ele é o melhor, aí alguém, às vezes, não quer jogar com ele, eu falo, não, então é o seguinte, vocês sentam aí de 2 ali, 2 aqui, 2 aqui, vamos ver, quem ganhar dele ganha um chocolate aí, vamos lá, para incentivar, não é uma brincadeira. E coloco ele para um treinamento também, né? E os outros fazem de tudo para querer ganhar. Nossa, os 3 contra ele, vamos jogar, né? Eu jogo muita simultânea com os alunos, para poder avaliar, né? A literatura fala em campeões de jogos às cegas, por exemplo? Tem. Adversários simultâneos? Tem. Na história tem, assim, eu não sei atualmente precisar o recorde, não, mas eu acredito que contra 60 e poucos adversários, um jogador jogou às cegas. Simultâneo? Meu Deus. O primeiro evento dessa natureza aconteceu na época da guerra. Um grande mestre polonês, Najdorf, ele, quando a Alemanha invadiu a Polônia, ele como judeu, né, polonês, ele conseguiu fugir, mas a família dele ficou detida lá. E ele veio aqui para a Argentina. E ele, um dos maiores jogadores da história na época, né, da elite mundial do xadrez, ele criou um evento que ele ia jogar, né, em 1943, se não me engano, não sei precisar exatamente a data, 43, 44, ele aqui na Argentina, ele lançou um desafio contra 49 adversários, às cegas. Né? Então a imprensa, o objetivo dele era assim, a imprensa divulgar para o mundo, para a família dele que estava presa na Polônia, localizar onde ele estava, que se conseguisse fugir, né, da Polônia, fosse para a Argentina encontrar. E ele encontrar os membros da família dele, né? E ele jogou, nessa época, contra 49 adversários. O score, o placar final, foi ele mais de 40 vitórias, uns 2, 3 empates, 1 ou 2 derrotas só, contra 40 adversários. 20 e tantas horas de jogo, né, médico do lado, medindo pressão, e ele sentado numa cadeira. Incrível, sobre-humano. Você imagina a cabeça da pessoa quando desenvolve, né? Onde que chega, né? Esse desenvolvimento é uma coisa incrível. A pessoa pode pesquisar na internet, xadrez às cegas, é incrível, é uma coisa, né? A gente vendo, já viu. Eu fico imaginando, na minha pequenez, na minha ignorância, esse cérebro não é humano, ele é sobre-humano. É incrível. Quando se fala em xadrez no Brasil, o
Jefferson, acho que logo, um nome que logo vem é o Mequinho, né? Henrique Mequinho, né? Que foi campeão sul-americano, um grande mestre, e que infelizmente teve uma doença degenerativa e que o fez abandonar o xadrez. Mas ele teve uma importância muito grande, não é? Nossa, Mequinho, assim, admiro demais, admiro muito. Ele chegou a ser o terceiro mais forte do mundo. O Karpov, na época, né, ele era o campeão mundial, e o Mequinho disputou a primeira vez contra o Vitor Korchnoi, que era o dissidente russo. Isso, na época, ele venceu, né? E ganhou por um ponto do Mequinho, né? Se o Mequinho passasse, o Korchnoi que enfrentaria o Karpov, Anatoly Karpov. O Korchnoi, que é o dissidente contra o Karpov, também foi um mate histórico, né? Mas seria o Mequinho. Infelizmente, o Mequinho teve a miastenia graves, que vai paralisando os músculos, né? E por um milagre, que já estava desenganado pelos médicos, né? Sim. Foi um grupo lá, acho que até da Renovação Carismática, né? Ele falou que deve a cura dele. Deve, exatamente. E começaram a orar e ele curou. Então, assim, ele se tornou um católico fervoroso. Mas eu acho que qualquer ser humano, situação desenganada, oração te tira daquela situação, claro que você vai se tornar um devoto. A experiência escreveu própria. Livros, né? E ele depois voltou para o cenário. Então, até ele hoje joga, é ainda um dos mais fortes aqui do Brasil, no ranking, né? E história, né? Ele está hoje com 66 anos. A gente tinha Emerson Fittipaldi, Pelé e Mequinho. Eram os ícones na época, né? Dos anos 70, né? No Brasil. Bom, no mundo, eu né? mais modestamente, quando morei em Belo Horizonte, conheci um campeão mineiro, 6 vezes, Ruilon Montalverne Neto. Talvez você não se lembre, você não conheça, né? Mas eu conheci lá em Belo Horizonte, era irmão de um colega meu no colégio municipal. 6 vezes campeão mineiro. Também que bacana. Acho que para chegar a ser 6 vezes campeão mineiro já é um currículo respeitável. Nossa, com certeza, né? Jefferson, você acha que o xadrez pode ser indicado para, não digo tratamento, mas como auxiliar no tratamento de certos distúrbios de comportamento? Qual que é a sua visão em relação a isso? Sim. Por exemplo, TDAH, né? A criança é imperativa. O que é imperatividade? Né? Basicamente falando. É a falta do autocontrole psicofísico. Então, a criança não fica quieta porque a mente não deixa. É muito agitado. Não termina de almoçar porque não quer perder tempo e é um problema. Está sem pensando o que vai fazer depois? Eu já trabalho assim com algumas crianças, né, imperativas, que têm TDAH. O que acontece? Aquilo que a gente estava falando. Se você não prestar atenção no jogo, você vai perder. Criança tem pavor de perder em qualquer jogo, né? Eles colocam a vida deles em qualquer brincadeira. Não quer principalmente com adulto. Né? Exatamente, né? Então, quando ele começa a jogar xadrez, ele fica quieto o tempo todo, concentrado na jogada. Às vezes, do trio, né? O pai chega, bem melhor, não tem nem comparação, eu fico com dó dessas drogas, né? Mas, às vezes o pai chega para buscar a criança e fala, dá uma olhadinha no seu filho ali. Ele não acredita que o filho dele está ali, 10, 15 minutos, quando ele chega quieto, num campeonato. Fala assim, não é meu filho que está ali, sentado jogando. Então, o primeiro passo, assim, é ele aprender. Porque se ele aprender e tomar gosto, aí essa quietude vai trazer para o cotidiano dele, vai ajudar ele no cotidiano. Então, realmente, o xadrez é uma ferramenta, assim, maravilhosa. Uma bênção, coloca assim, para esses casos. Jefferson, já estamos caminhando para o final do programa. Então, para nós encerrarmos aqui, claro, as pessoas conhecem você do seu trabalho nas escolas, mas quem não tem essa oportunidade de ser pai de algum aluno seu ou de conhecer o seu trabalho, se quiser conhecer um pouco mais do Jefferson Lourenço, professor de xadrez, é claro que há vários caminhos aí, né? Eu além das escolas que eu trabalho, eu também dou aula particular. Que a pessoa assim, meu filho não tem xadrez na escola, não tem como, eu também dou essas aulas, adulto, criança, aquele que não sabe, aquele que já sabe, a gente também dá aula para poder aprofundar, para poder estudar mais, né? Aberto para quem quiser aprender xadrez, né? Levar o que é bom não tem hora ruim, não. E você trouxe aqui um que é muito fácil de transportar, né? Não precisa levar aquela caixa, né? Isso, hoje é muito usado, os tabuleiros de napa, né? São de napa, porque ali você dobra ele, coloca na mochila, põe numa boa, se for viajar, levar para os campeonatos quando precisa, né? Para um treinamento. Agora a gente percebe assim, quando você vai comprar, quer dizer, tem de todo preço, né? Dependendo do material que é usado. Varia muito, isso varia muito. Você tem assim, um oficial
mais barato, material bem simples, hoje na faixa de uns 40, 50 reais, né? Um tabuleiro razoavelmente bom. Não é assim caro, né? O importante por exemplo, um aluno entra na escola, ele tem um tabuleiro. Não precisa ser tamanho oficial. Com o passar do tempo, tomou gosto, quer aprofundar, quer dedicar, aí pede o pai um oficial, um bacana ali no aniversário, né? Seria um presente muito bom, né? Sem dúvida. Mas o ideal é você ter pelo menos um tabuleiro em casa. Você praticar, né? Treinar, né? Jefferson, agradeço a você, né? Finalmente deu certo, esse convite já foi feito há mais tempo, mas vida de professor não é fácil, nessa corrida de um lugar para outro, né? Finalmente deu certo, agradeço. E nossas câmeras, microfones estão à disposição quando você quiser divulgar algum evento. Sim, né? Fique à vontade para nos procurar. Eu que agradeço do coração, né, a oportunidade de ter vindo. Xadrez é cultura, né? Então quanto mais a gente propagar essas coisas boas, melhor. Estou aberto também a convites, viu? Estou à disposição. Agradeço do coração o convite. Bom, quem quiser, por exemplo, falar com o Jefferson, para ficar fácil, liga no Colégio Dom Silvério, liga no Colégio Alfa, são os dois que me ocorrem aqui. Certamente você vai conseguir ou falar com ele, deixar um recado, ou pegar um contato do Jefferson. Jefferson Lourenço, professor de xadrez, foi o nosso convidado de hoje no Falando Sério, que volta na próxima semana. Até lá!